Vamos agora dar uma olhada nos processos termodinâmicos sob a ótica da primeira lei da termodinâmica. Tem quatro tipos de processos termodinâmicos importantes. O primeiro é o processo adiabático. Esse processo ele não troca calor com o meio externo. Na prática, você obtém um processo adiabático quando você realiza algum tipo de processo termodinâmico em um sistema isolado. Um sistema, dentro de um invólucro que é termicamente isolado. Ou em processos ultra rápidos, que não dá tempo a haver nenhum tipo de troca com o meio externo. Então, sob a ótica da primeira lei da termodinâmica, a gente tem que o Q é igual a zero e que o trabalho vai ser igual a variação menos a variação da energia interna. Tem um processo isocórico ou isovolumétrico, que nesse processo o volume se mantém constante, e se o volume se mantém constante, o trabalho é igual a zero. Então, o calor trocado pelo sistema vai ser igual à variação da energia interna. O próximo processo é o isobárico, que é um processo a pressão constante. Nele, a gente não pode falar absolutamente nada sobre o Q e nem o ΔU. Tudo que a gente pode dizer é que o trabalho ele é calculado como sendo P vezes a variação de volume. E tem o processo isotérmico, que é um processo a temperatura constante. Na prática, ele é obtido quando quando a transferência de calor para o sistema ela ocorre de forma muito lenta. Em particular, o ΔU é igual a zero em um processo isotérmico apenas para o gás ideal. Falando em gás ideal, como é que ficam esses processos em um diagrama PV para um gás ideal? Bom, no gás ideal, a gente sabe que P vezes V é igual a nRT. Então, o nosso P vai ser nRT sobre V. N é constante, R é constante, o T pode ser que varie. Então, se a gente considerar que a temperatura é constante, a gente vai ter que P vai ser igual a uma constante dividido pelo volume. Então, é justamente o que a gente tem aqui. Ó. Cada uma dessas curvas aqui, ela é chamada de uma isotérmica do gás ideal, certo? Então, quanto aqui na nossa expressãozinha que diz que a temperatura constante, quanto maior for o volume, menor a pressão. Então, aqui a gente tem que quanto maior for o volume, menor é a pressão. Então, em cima de uma curva dessas daqui, a temperatura é constante. Então, nós temos uma isotérmica. Se a temperatura, então, cada curva dessa é uma isotérmica diferente. Por exemplo, essa daqui, essa curva bem aqui, tem uma temperatura maior do que essa daqui. Então, quanto mais para cima for a curva, maior vai ser a temperatura, certo? Então, o processo A até 4 é um processo isotérmico. Agora, imagine que você tem aqui esse processo que vai de A até 3 com pressão PA. Então, ele acontece a pressão constante. Né? Então, quando você anda para cá, bem aqui vai passar outra isotérmica que tem uma temperatura T3. Então, nesse processo isobárico aqui, T3 vai ser maior do que TA. Temos agora, então, o processo de A para 2. Nesse processo aqui de A para 2, o volume não muda. O volume não muda. Mas bem aqui no 2 tem outra isotérmica passando bem por aqui, que ele vai ter uma temperatura T2 menor do que TA. Então, no processo isovolumétrico ou isocórico, a temperatura diminui. Certo? E por último,
nós temos o processo que vai de A até 1, que é um processo adiabático. Então, aqui no 1, tem uma isotérmica que passa bem aqui, que tem uma temperatura menor do que TA. Então, no processo adiabático também muda a temperatura, mas o processo adiabático ele vai de uma isotérmica para outra seguindo uma, uma curva em que tanto a pressão quanto o volume mudam. Já que a gente está falando de gás ideal, vamos falar um pouco sobre a energia interna em gases ideais. Então, vamos aqui relembrar o experimento de um gás ideal em uma expansão livre. E essa expansão livre acontece em um recipiente isolado. O que é que acontece aqui? A gente tem o nosso gás, que ele está dentro de um cilindro, e esse cilindro está recoberto por um isopor, por um isolamento térmico, de forma que ele não troca calor com o meio externo. E aqui, dentro do nosso cilindro, ele tem dois compartimentos, um que está com vácuo e outro que está com gás, a uma temperatura T. Quando a gente causa o rompimento dessa membrana frágil, vai ocorrer a expansão livre desse gás. Então, de acordo com as características do problema, a gente sabe que o Q é igual a zero, porque ele não troca calor. O trabalho vai ser igual a zero, porque vai ser uma expansão livre, ele vai expandir sem estar realizando nenhum tipo de força, exercendo nenhum tipo de força nas paredes do sistema. Então, pela primeira lei da termodinâmica, a variação da energia interna vai ser igual a zero. Se T variasse com a energia interna constante, né? A gente sabe que a energia interna a energia interna é uma constante nessa expansão livre. Se o T variasse, a energia interna deveria depender de T e de P ou de T e de V para que ela se mantivesse constante, porque a gente sabe que o gás vai expandir a temperatura constante, mas o volume vai aumentar. Para manter a temperatura constante, ele não podia depender deveria depender de T e de V para poder manter a energia total, a energia total, a energia interna total constante. Agora, se T for constante e a energia interna constante, mas com P e V variando, então a energia interna só depende da temperatura. Certo? Então, como o P varia aqui, porque quando ele sofre a expansão térmica, a expansão livre, o P vai diminuir, porque ele vai ocupar um volume maior. O V vai aumentar. Então, como o T se mantém constante e a energia interna se mantém constante, mesmo havendo essa variação de volume e de pressão na expansão livre, é porque a energia interna só depende da temperatura. Então a gente conclui que a energia interna de um gás ideal depende somente da temperatura. Isso vai ser provado já já. Então vamos calcular agora o calor específico em gases ideais. Quando se fornece calor a um sistema, pode acontecer variação de volume, de temperatura, de pressão e da energia interna. E tudo depende do tipo de processo dinâmico. O que vai acontecer depende do tipo de processo dinâmico. Então, o que é que a gente tem? A gente tem a primeira lei da termodinâmica, que diz que o calor trocado pelo sistema vai ser igual à variação da energia interna mais o trabalho. E a gente sabe que quando você dá calor para um sistema, vai acontecer uma variação de temperatura ou uma transição de fase. Mas vamos imaginar que é um gás e que não tem transição de fase para acontecer. E quando você dá calor para o sistema, esse calor é aquele calor sensível, que vai ser o MC vezes a massa do calor, o calor específico, vezes a variação da temperatura.
Aqui na forma molar vai ser igual ao número de vezes o calor específico molar vezes o delta T. Então vamos imaginar um gás ideal em dois processos separados. O primeiro é a volume constante. Então você dá um cálculo que N mols de um gás ideal, volume constante, e a temperatura sobe de T para T mais dT. E tem outro experimento em que você tem aqui um recipiente com pistão móvel. O que vai acontecer é o seguinte: você dá um calor fornecido daqui, a temperatura vai variar de T para T mais dt, mas o volume vai variar de V para V mais dV. Então, a pergunta é o seguinte: o calor específico é o mesmo nessa situação de volume constante e é o mesmo nesse caso aqui em que o pistão se move para manter a temperatura constante? Não é, certo? Então, você tem que definir, quando você vai calcular, ou quando você vai definir o calor específico de um sistema, você pode ser um calor específico geral, em que você não mantém nada fixo. A pressão pode variar, o volume pode variar, certo? Mas se você mantiver o volume fixo, você vai ter o calor específico a volume constante. Se você mantiver a pressão fixa, você vai ter o calor específico a pressão constante. Se você não tiver nenhum dos dois fixos, você vai ter o calor específico geral do sistema, mas pode variar tanto volume quanto temperatura. Então vamos calcular, primeiramente, qual é o calor específico, vamos calcular o comportamento de um gás ideal em um processo isocórico. Então você tem aqui N mols de um gás ideal e você fornece um calor dQ. Quando você faz isso, a temperatura sobe de T para T mais dt. E lembre-se que lembrando que o volume está fixo. Então, o que é que a gente tem aqui? O calor sensível, que é dado para o sistema, que vai ser o número de mols vezes o calor específico a volume constante, vezes o ΔT. Na forma diferencial, a gente tem que o dQ vai ser igual a NCV dt. Então, a primeira lei da termodinâmica diz o seguinte, que a variação infinitesimal da energia interna desse gás aqui vai ser igual à variação do calor trocado menos a variação do trabalho realizado pelo gás. Mas o trabalho é zero porque é volume constante, então a gente vai ter que o du vai ser igual ao dQ. Mas o dQ, a gente sabe, pelo calor sensível, é igual a NCV dt. Então, a variação de energia interna a volume constante de um gás ideal vai ser NCV dt. Integrando isso aí, a gente vai ter que a energia interna de um gás ideal vai ser simplesmente NCV vezes a temperatura. Como a gente já disse antes, a energia interna de um gás ideal depende apenas da temperatura. Não depende nem da pressão e nem do volume. Então vamos agora ao caso do gás ideal em um processo isobárico. E aí você tem um recipiente agora que o pistão se move para manter a pressão constante. Então você dá um calor fornecido dQ para o sistema. A temperatura vai variar de T até T mais dt. O volume vai variar de V para V mais dV, mas a pressão se mantém constante. Então, o calor sensível do sistema, trocado com o sistema, vai ficar NCP. Isso aqui é o calor específico a pressão constante, vezes ΔT. Na forma diferencial, a gente tem que
o dQ vai ser igual a NCP vezes dt. Mais uma vez, aplicando na primeira lei da termodinâmica, a gente sabe que a variação infinitesimal da energia interna vai ser igual à variação infinitesimal do calor trocado menos a variação infinitesimal do trabalho. Mas a gente sabe que o trabalho é igual a P dV. E aqui o volume está variando, então o trabalho é diferente de zero. Certo? Mas a gente já calculou o calor, o calor que o dU no gás ideal a volume constante, a gente sabe que ele é NCV dt. O calor sensível é NCP dt. E repete aqui o PDV, que é a variação infinitesimal de trabalho. Mas aí, a gente precisa se livrar desse dV aqui. Mas a gente está lidando com gás ideal, então a gente tem que, para o gás ideal, a equação de estado é PV nRT, mas a pressão é constante nesse processo. Então a gente vai derivar o volume em relação à temperatura e vai ter que PDV é igual a nRTT. Pega isso aqui e coloca bem aqui nessa expressão e a gente vai encontrar que o calor específico à pressão constante é igual ao calor específico a volume constante mais a constante dos gases. Certo? Então, a gente, com esse cálculo, a gente encontra uma relação entre o calor específico molar a pressão constante e o calor específico molar a volume constante. Então, a gente agora vai analisar o gás ideal em um processo adiabático, com Q igual a zero. Então, aplicando a primeira lei da termodinâmica, a gente sabe que o dQ é igual a zero, então a gente vai ter que o dU é igual a menos P vezes ΔV. Aí a gente sabe que PV é igual a nRT e que o dU é igual a NCV dt. Aí o P a gente isola bem aqui na equação do gás ideal e substituir aqui. Então a gente vai ter que NCV dt é igual a menos nRT sobre V, que multiplica dV. A gente vai reorganizar, passar esse T, cancela os N com N, que aparece dos dois lados, e a gente vai reescrever essa equação da seguinte forma. CV sobre R é igual a dt sobre T, que vai ser igual a menos dV sobre V. Reorganizar a equação mais uma vez. dt sobre T vai ficar igual a menos R sobre CV vezes dV sobre V. Aí a gente vai integrar. Isso é um processo termodinâmico. A gente vai integrar a equação do lado esquerdo em T, de T1 até T2, e do lado direito é uma integral no volume de V1 até V2. Então, a gente tem aqui a nossa integral, e a gente sabe que a integral de dt sobre T é ln de T. A integral de dV sobre V é ln de V. Então, resolvendo essas integrais e já aplicando os limites de integração, a gente vai ter que o ln de T2 sobre T1 vai ser igual a R sobre CV ln de V1 sobre V2. Lembrar que tem esse não fica ln de V2 sobre V1, porque tem esse sinal bem aqui, ele vai inverter essa razão bem aqui. Então, a gente utiliza mais uma vez as propriedades do logaritmo. Então, o ln de T2 sobre T1 vai ser igual ao ln de V1 sobre V2 elevado a R sobre CV, eleva ao número de Neper dos dois lados, e a gente vai ter que o T2 que multiplica o V2 elevado a R sobre CV vai ser igual a T1 que multiplica V1 elevado a R sobre CV. Então, isso aqui define um processo adiabático, que diz o seguinte: um gás ideal em um processo adiabático vai obedecer essa expressão aqui, ó, que T
vezes V elevado a R sobre CV é igual a uma constante. Então, vamos reescrever nossa equação bem aqui, porque eu quero simplificar ela um pouco. A gente sabe que CP é igual a CV mais R, e eu vou dividir todo mundo por CV. De forma que CP sobre CV vai ser igual a 1 mais R sobre CV. Se eu chamar CP sobre CV de gama, certo? Eu vou ter que esse R sobre CV é gama menos 1, né? Então, no processo adiabático de um gás ideal, eu vou ter que T, que multiplica V elevado a gama menos 1, vai ser igual a uma constante. Mas eu posso escrever de outra forma, porque a gente vai, mais uma vez, aplicar a equação de estado dos gases ideais para eliminar o V bem aqui. E aí a gente pode escrever essa equação de outra forma, que no processo adiabático, isso aqui é no diagrama T vezes V, mas no diagrama P vezes V, um gás ideal num processo adiabático, ele vai ser tal que P vezes V elevado a gama é igual a uma constante. Então, aqui tem uma tabela com os valores CV, ICP e gama para alguns tipos de gases, né? Tem um gás monatômico. Para um gás monatômico, o gama é 1,67. Para o gás diatômico, ele é praticamente o mesmo, que é 1,41. E para um poliatômico, ele vai variando de forma mais complexa, certo? Então, já que a gente está lidando com processos adiabáticos, vamos calcular o trabalho no processo adiabático. Isso aqui é a nossa primeira lei da termodinâmica, e a gente sabe que Q é igual a zero, então o ΔU vai ser igual ao menos W. Mas a gente viu que em um gás ideal, a energia interna do gás ideal depende apenas da temperatura da forma NCVT. Então, o ΔU vai ser NCV vezes ΔT, que é T2 menos T1. Então, o trabalho num processo adiabático vai ser igual a NCV T1 menos T2. Utilizando a equação de estado, você pode escrever essa equação não em função da temperatura, mas sim em função do produto P vezes V. E pode escrever o trabalho como sendo CV dividido por R, que multiplica P1V1 menos P2V2. E escrevendo CV sobre R em função do gama, que é a razão entre o CP, que é o calor específico à pressão constante, e o CV, a gente vai ter que o trabalho também pode ser escrito como 1 sobre gama menos 1, que multiplica P1 V1 menos P2 vezes V2. Certo? Então, olhando aqui para um diagrama P vezes V de um gás ideal, vamos aqui analisar os processos, né? Mais uma vez. Então, isso aqui é uma isotérmica, e a gente sabe que na isotérmica o gás ideal ele vai ter uma energia interna fixa, né, que só depende da temperatura. Então, nessa isotérmica aqui, o gás vai ter uma temperatura T1 e vai ter uma energia interna U1. E aqui tem outra isotérmica, a temperatura T2 maior do que T1, e ele vai ter uma energia interna U2. Então, no processo isocórico, o volume constante, ele vai daqui de P1 para P2. E no processo isobárico, ele caminha aqui entre duas isotérmicas como se fosse uma reta. Então, o trabalho daqui do processo isobárico é esse aqui, e o trabalho no processo isocórico é igual a zero. Já numa
num processo adiabático, tem aqui uma isotérmica com a temperatura T e outra isotérmica com a temperatura T mais dt. Então, nesse processo aqui, ele sofre uma expansão adiabática. Ele vai de VA para VB sem trocar calor. Então, o caminho que ele vai percorrer é esse aqui. Isso aqui, esse gráfico é só para dizer, dentro de um diagrama PV, como é que é o caminho de processo isocórico, como é que é o caminho de processo isobárico e como é que é um caminho de um processo adiabático. Então, finalmente, a gente está na posição de mostrar os processos termodinâmicos mais comuns e o gás ideal e como é que é a expressão deles. Um processo a temperatura constante, a gente vai ter que P1V1 vai ser igual a P2V2. Um processo a volume constante, a gente sabe que P1 sobre T1 vai ser igual a P2 sobre T2. Em um processo a pressão constante, a gente vai ter que V1 sobre T1 vai ser igual a V2 sobre T2. E num processo adiabático, a gente vai ter que T1, que multiplica V1 elevado a gama menos 1, vai ser igual a T2, que multiplica V2 elevado a gama menos 1. Ou você pode escrever como esse mesmo processo adiabático como sendo P1, que multiplica V1 elevado a gama, igual a P2, que multiplica V2 elevado a gama. Então, a gente pode agora resolver alguns exemplos. Esse exemplo diz o seguinte: um quarto típico tem N igual a 2.500 moles de ar. Calcule a variação de energia interna para resfriar esta quantidade de ar de 23,9 graus Celsius até 11,6 graus Celsius, mantendo-se a pressão constante. Considere o ar como o gás ideal com gama, que é a razão entre Cp e Cv, igual a 1,4. Então vamos lá. O nosso gama é 1,4. Mas a gente sabe que o gama é igual ao R, é o Cp sobre Cv, que isso aí é igual a 1 mais R sobre Cv. Então, o Cv vai ser calculado como sendo R sobre gama menos 1. O R é a constante dos gases, que é 8,314 joules por mol por grau Kelvin, dividido por gama menos 1, gama 1,4 menos 1 dá dividido por 0,4. E a gente vai ter que o calor específico do ar a volume constante é igual a 20,79 joules por mol por Kelvin. Então, a energia interna, que é NCV vezes ΔT, vai ser igual a 2.500, que é o número de moles, vezes o CV, que é 20,79, vezes a diferença de temperatura. A diferença de temperatura em graus Celsius e graus Kelvin é a mesma. Vai ser 11, temperatura final, que é 11,6, menos a temperatura inicial, que é 23,9. E a gente obtém que essa energia, a variação da energia interna no ar durante esse resfriamento de 23,9 até 11,6 a temperatura constante vai ser menos 6,39 vezes 10 elevado a quinta joules. Então, vamos ver mais um problema. Esse exemplo diz o seguinte: a razão de compressão de um motor a diesel é de 15 para 1. Sabendo que a pressão inicial é de 1 atm,
e que a temperatura inicial é de 27 graus Celsius, qual a temperatura e pressão final depois da compressão do ar no motor a diesel? Considere o ar como um gás ideal com gama igual a 1,4. Qual o trabalho realizado pelo gás durante a compressão do exemplo anterior? Considere o volume inicial como 1 litro e CV do ar igual a 20,8 joules por mol. Bom, vamos lá. O estado 1 é dado por V1, que é o volume inicial, P1, que é 1 atm, que é igual a 10 elevado à quinta Pascal, e a temperatura T1, que é 27 graus Celsius, mas em Kelvin vai ser 300 Kelvin. O estado 2 já é após a compressão. Então, ele vai, como a razão de compressão é de 15 para 1, o estado 2 vai ter um volume V2 igual a V1 sobre 15. A pressão P2 é desconhecida e a temperatura T2 também é desconhecida. Mas aí, essa compressão acontece sem troca de calor. Então, é uma compressão adiabática. Então, a gente vai ter que T2, V2 elevado a gama menos 1, vai ser igual a T1, V1 elevado a gama menos 1. Então, o T2 vai ser T1, que multiplica V1 sobre V2 elevado a gama menos 1. O V1 é 1, o V2 é V1 sobre 15, de forma que o V1 sobre V2 vai dar uma razão de 15. Então, isso aí vai ser 300 Kelvin vezes 15 elevado a 0,4 e vai dar uma temperatura de 886 Kelvin. Isso aí é uma temperatura de 613 graus Celsius. Então, olha o tanto que aquece o ar numa compressão de um motor a diesel. Falta saber qual é a pressão. Então, a gente vai utilizar o processo adiabático na forma da pressão. Isso aí é P2, V2 elevado a gama, igual a P1 vezes V1 elevado a gama. Então, P2 vai ser igual a P1, que multiplica V1 sobre V2 elevado a gama. O P1 é 10 elevado a quinta, V1 sobre V2 é 15, elevado a gama, que é 1,4. Fazendo-se as contas, a gente vai encontrar que isso aí é 44,8 vezes 10 elevado a quinta Pascal, que isso aí é aproximadamente 44 atm. Chegamos às nossas considerações finais. Nesse capítulo, a gente estudou a primeira lei da termodinâmica, que matematicamente ela é enunciada como Q igual a W mais a variação da energia interna, e que ela nada mais é do que uma conservação uma generalização do conceito da conservação de energia para incluir formas de energia de origem não mecânica. A gente estudou também vários tipos de processos termodinâmicos, como o processo isotérmico, isocórico, isobárico e o processo adiabático, e também estudamos o processo da expansão livre, né? E a gente viu também o conceito de energia interna, que ela é uma medida da energia mecânica total armazenada nos graus de liberdade e interações microscópicas dos sistemas, e que essa energia interna não pode ser inteiramente convertida em trabalho.